E falando em aprender, hoje a gente vai saber aqui no nosso programa os direitos que a gente tem. A gente, como pessoa, né, e como ser humano, como é que a gente tem que tratar e cuidar das pessoas com transtorno espectro autista. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa o Dr. Lucas Vitorino. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo com você e ajudar mais e mais famílias que a gente conseguir levar informação a todos. É isso, gente. Hoje a gente vai bater esse bate-papo, que é muito importante e que é pouco falado. Então, hoje o Lucas vai dar todas as dicas aí, falar todos os direitos que esses pacientes têm. E eu quero começar perguntando, doutor, quais são as principais... Antes de mais nada, deixa eu avisar o pessoal de casa. Você que está assistindo o nosso programa e que por acaso conhece alguém ou tem alguém na sua família com esse transtorno espectro autista, liga pra gente para tirar sua dúvida. Vai ter um bate-papo aqui com o Dr. Lucas para poder esclarecer tudo que você tem de dúvida aí. Fechado? Então, eu vou começar tirando a primeira dúvida. Certo, vamos lá. Eu quero saber, doutor, quais são as principais dificuldades que essas famílias, até atípicas, né, se é que a gente pode chamar assim, enfrentam aí durante esse percurso. Certo. De fato, a gente deve tratar como família atípica, né, porque diverge-se por ser um transtorno global de desenvolvimento, né? E as dificuldades que essas famílias enfrentam vêm desde do início, quando inicia uma investigação no diagnóstico, até a série de preconceitos que ocorrem tanto pelas operadoras de plano de saúde, pelo SUS, como também dentro das escolas, e inclusive nas famílias, né, já que acaba havendo também segregações por conta do diagnóstico ou por preconceito mesmo, né? Entendi. Gente, eu quero, antes de mais nada, até surgiu uma dúvida, antes até de eu vir para o estúdio, de como a gente chama, né? Como é que a gente identifica esses pacientes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Certo, doutor. os pacientes eles são chamados de pessoas autistas, pessoas com autismo, pessoas com deficiência ou pessoas neuroatípicas. E nunca usar, então, portador de autismo, é isso? Isso, porque não é uma síndrome de porte, né? Uhum. Então, por isso que não se usa portador de autismo, e sim pessoa com autismo. Legal. Agora, falando de saúde, doutor, o que é que esses pacientes têm como direito? Certo. Hoje, no âmbito da saúde, a gente tem envolvendo em sintoma geral, já que o direito à saúde ele é constitucional, né? Então, acesso ao tratamento completo, a gente tem direito também ao laudo precoce. Então, desde que eu inicie essa investigação, já é garantido o laudo precoce, que ele vai permitir os mesmos direitos de quem já tem o laudo conclusivo. Ou seja, desde o benefício previdenciário até todas as terapias, medicamentos de alto custo, sessões ilimitadas de terapias multidisciplinares, profissionais de apoio na escola, adaptações e formas de prover essa inclusão no ambiente escolar e nas demais modalidades da vida social desse paciente. Entendi. Eu entendo que esses direitos o paciente tem a partir do diagnóstico, né? E como é que sai esse diagnóstico? Como é feita essa investigação? No normal, o diagnóstico ele é realizado de forma clínica, né? Já que o autismo ele não depende de exames de imagem ou exame de sangue. Os exames que são solicitados junto com a investigação do diagnóstico de autismo, eles servem para explorar se há alguma comorbidade relacionada além do diagnóstico, já que o médico vai concluir com o diagnóstico clínico atendendo o paciente e entendendo quais são essas circunstâncias que ele enfrenta. Entendi, doutor. Parece que já tem alguém na linha aí, vamos ver qual é essa dúvida. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Maria Amélia. Oi, Maria Amélia, tudo bem? Você fala de onde? Eu falo de Jardim América, Rio de Janeiro. Ei, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Qual é a sua dúvida, Maria Amélia? Então, eu queria saber com o doutor a respeito de financeiro, né? O meu filho ele tem um autismo leve, ele tem 6 anos, ele tem um autismo leve, um TOD mais expressivo e um TDAH. Eu tive que parar de trabalhar para poder cuidar dele. Eu gostaria de saber se ele tem direito ao benefício mediante ter no laudo como autismo leve, um TOD mais expressivo e o TDAH. Perfeito. Vamos lá, Certo. doutor. Bom, tudo bem, Maria Amélia? Boa tarde. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Vai ser um prazer esclarecer isso para você. Vamos lá. Em relação Obrigada. aos 3 diagnósticos que o seu filho tem, ele tem um diagnóstico de TDAH, um diagnóstico de transtorno opositor desafiador, que é o TOD, e também o autismo leve.
É muito comum e é muito triste essa realidade cruel onde o mercado de trabalho faz com que as mães tenham de se anular, já que depende de muitos cuidados multidisciplinares para o paciente. Isso faz com que elas não consigam trabalhar e, consequentemente, o financeiro acaba sendo prejudicado. Então, por isso a gente tem garantido por lei tanto o BPC Loas, que é um auxílio previdenciário assistencial, como também o auxílio inclusão. Infelizmente, o auxílio inclusão ele não engloba também o diagnóstico de autismo leve, apesar de, da minha opinião, o grau de suporte ele não ter uma relevância para fins de direito, e sim para fins clínicos, né? Então, para quem que importa se o grau é leve ou se o grau é moderado, se o grau é severo? Importa para os profissionais da saúde que estão acompanhando o paciente. Agora, para garantia de direito, não, porque o autismo leve ele enfrenta as mesmas circunstâncias que um autismo moderado e também que um autismo severo. Então, nesse cenário, o que a gente tem garantido como auxílio financeiramente dizendo? Seria o BPC Loas, mas tem os critérios de renda e também os critérios de diagnóstico que deverão ser preenchidos. Esses critérios envolvem 1/4 do salário mínimo ou um pouco mais, se você tiver comprovação de despesas. E também o auxílio inclusão, que ele faz com que incentive famílias a retornarem ao mercado de trabalho. O critério renda para esse auxílio inclusão é de até 2 salários mínimos no lar. Então, ele é um pouco mais que o BPC Loas, justamente para incentivar para que as mães retornem ao mercado de trabalho. Só que a gente sabe que a realidade também é outra, já que precisa também do transporte e das outras diligências para as terapias acontecerem. Entendido, E eu Maria? posso fazer só mais uma pergunta? Fica à vontade. Claro. Tá, no caso, ele com esse laudo, eu consigo ver uma professora à parte, que eu esqueci o nome que se dá, uma professora à parte para ele na escola. É o profissional de apoio. Isso, profissional de apoio, exatamente. Na verdade, você consegue um pouco mais do que isso, Maria Amélia. Além do profissional de apoio, então você vai ver quais são o médico que acompanha o seu filho. Ele vai ver quais são as necessidades que ele precisa, se ele precisa de um professor, se ele precisa de um monitor, de um mediador ou até de um AT, que é o acompanhante terapêutico, conforme a necessidade dele. Então, verificou quais são as necessidades do seu filho, qual que é a demanda que esse profissional vai ter dentro da escola. Se vai ser todo o período, tempo integral, se vai ser parte desse período e quais são as atividades que ele vai ter que realizar junto com seu filho no ambiente escolar. Constou tudo isso daí no relatório que avalia a evolução do seu filho, você vai solicitar para a escola. Seja ela escola pública, escola particular, escola federal, escola militar, enfim, qualquer escola tem essa obrigação de garantir para você esse suporte. Mas eu consigo ver esse suporte com uma ordem judicial ou eu posso ir e procurar isso de boa, sem uma certa burocracia? Antes de pensar na ordem judicial, você vai ter que solicitar administrativamente. Algumas escolas com um pouco mais de consciência, eu diria assim, elas costumam fornecer um profissional que já trabalha lá, que nem sempre é capacitado, o que acaba servindo para atender demandas mais simples. Quando há um caso de um aluno com um nível de suporte maior, a gente precisa de um profissional adequado e especializado para esse atendimento. Aí, se a escola não fornecer, aí, de fato, você vai ter que buscar judicialmente. Tá ok, doutor. Muito obrigada pelas informações, me ajudou muito. Clareou bastante a minha mente. Obrigado você, Maria. Obrigado, Obrigada. Maria Amélia, pela sua participação. Sucesso aí para vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, doutor, voltando então a falar de educação aqui, eu queria que você falasse um pouquinho dos direitos que esse paciente tem, além dos que você já contou, na educação. Quais são os direitos desses pacientes? O que eu acho fundamental, antes mesmo da gente pensar em profissional de apoio ou qualquer outra adequação, é o desenvolvimento do PEI, né, que é o Plano de Ensino Individualizado. Esse PEI ele vai avaliar tanto as habilidades como as dificuldades que aquele aluno enfrenta e desenvolver qual que vai ser o plano estratégico. Quais são as metas que vão ser traçadas para ele alcançar aqueles objetivos, qual que é o tipo de adaptação que o material vai precisar ser feito e, com isso, entender de fato quem é o aluno, o que ele precisa e como a gente vai chegar nesse objetivo. Então, um PEI muito bem feito permite com que a gente explore o maior potencial daquele aluno. Então, se
verificou todas as circunstâncias enfrentadas por ele, o que a gente precisa? É de um professor, é de um monitor, é de um mediador, de um AT? Como que esse AT vai estar presente? Vai estar em tempo integral, vai estar em parcial? Como que vai ser o suporte no contraturno? Tudo isso após o desenvolvimento desse PI adequado. E quem determina isso é o médico ou é a escola? Na verdade, a gente já tem garantido isso por lei, desde o Estatuto da Pessoa com Deficiência, passando também para a Lei Berenice Piana, a obrigação de que, uma vez que há o diagnóstico, há a obrigação de adaptar, de incluir e de permitir com que isso aconteça. A gente tem alguns decretos, por exemplo, aqui em São Paulo, que já asseguram que uma vez que o professor perceba que tenha uma dificuldade pedagógica enfrentada pelo aluno, inicia uma avaliação para ver se aquele aluno tem uma necessidade de suporte, só que na prática a gente não vê isso acontecendo. Em outros municípios, sim, mas no geral, nas escolas municipais, não. Entendi. Perfeito, a gente tem mais uma ligação aí. Maria do Socorro está na linha com a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. De onde você fala? Como eu assisto eu assisto a emissora, eu assisto tudo isso aí me interessou. Eu não entendi. Porque a minha neta, ela é autista. Sim. Só que a mãe não aceita o que os médicos falam. Aham. Ela, como ela trabalha, ela não quer parar de trabalhar. Entendi. Porque senão ela não consegue dar o necessário para os filhos que é aluguel. Aham. E a filha dela não conseguiu ficar na creche, não conseguiu. Ela é muito alterada. Ela é uma coisa assim, só Deus para tomar conta. Porque ela corre dentro de casa, assim, pra rua, assim, não tem que ter uma pessoa ali aos cuidados dela todo o tempo. Quando vai isso aí. Mas ela consegue também ficar sentadinha mais em casa. Na escola ela não se adaptou com as crianças, ela não se reuniu, ela fica sozinha dentro de casa, sozinha assim na casa, a mãe trabalha no mesmo quintal. Eu dou um comércio de um negócio para poder cuidar dela, e cuida muito. O tempo dela é muito pouco para ela trabalhar. E aí a gente queria saber como é que faz, porque ela leva no médico, mas falou que ela não quer, não aceita. Ela não aceita, então ela está também, que já tem mais problema é minha filha. Minha filha realmente, eu falei para ela, está com mais problema do que a criança. A criança você tem como procurar os seus direitos, você tem uma ajuda, eu tenho outro familiar que tem, é autista e recebe. E por que você não, filha? Ela não aceita isso, ela quer trabalhar, ela quer depender dela, ela quer, sabe, ela ficou muito, eu sinto ela muito depressiva por causa do assunto da menina. Entendi. Então a sua dúvida é vocês colocar... Quantos anos a sua netinha tem? Alô? Ih, acho que caiu, gente. Ó, mas pelo que eu entendi, então, ela tem uma netinha que colocou na creche, não se adaptou, acho que porque talvez ela seja uma criança muito agitada, assim. O que essa família poderia fazer? Certo. Na verdade, o que eu pude perceber com a pergunta dela é que vai um pouquinho mais além. A creche não se adaptou, então provavelmente não teve nenhum tipo de preparo ou de forma de incluir aquele aluno dentro da sala de aula, como também não está tendo uma preocupação com as terapias multidisciplinares que devem acontecer desde a fase mais infante, para a gente ter os melhores resultados, já que é a intervenção precoce, que é o que possibilita o desenvolvimento. Então, o que está faltando ali é desde eu não entendi direito se ainda está em investigação ou se já tem um diagnóstico conclusivo, mas se de fato tem um diagnóstico conclusivo ou está em investigação, precisa iniciar tanto as terapias multidisciplinares para que possibilite o desenvolvimento adequado daquele paciente, daquela aluna, como também dentro da escola garantir com que o mínimo possa acontecer, porque é uma realidade que também existe, onde as escolas passam a ligar para os pais para vir buscar mais cedo, falando, seu filho está dando problema aqui dentro da escola, então vem buscar. E o que acontece? As famílias levam o aluno para a escola, chega lá, dá uma hora e meia que o aluno está lá dentro, já ligam para buscar ou falam, o seu filho está tendo o termo correto seria um comportamento disruptivo, então preciso que você venha buscar ele aqui. Aí isso faz com que perca o incentivo de levar para a escola e muitas famílias deixam de levar os filhos para a escola por conta dessa falta de adaptação dentro da creche ou até desse colégio. Entendi. Olha, Maria do Socorro, espero que a gente tenha te ajudado. Aí a ligação caiu, mas
um beijo para você, viu? Espero que ele Que tenha... ela precisa cobrar da escola com que trate o procedimento de Inclua, inclusão né? para acontecer e, junto com isso, convencer a filha dela e também, se ela tiver essa possibilidade, de buscar as terapias multidisciplinares. Perfeito. Agora, doutor, para a gente concluir aqui, eu tenho uma última pergunta. É um direito, então, desse paciente ter um profissional responsável por ele se precisar ali a mais, de acordo com o diagnóstico específico ali do aluno. Sim. Se essa sala de aula tem mais de um aluno nessa condição, como é que funciona? Aí vai depender do nível de suporte. Como que funciona isso? Vamos supor que a gente tenha um aluno nível de suporte 3, que é o severo, e um aluno nível de suporte 1, que é o leve, tá? O nível de suporte 1, ele precisa apenas de um mediador. Então ele vai auxiliar em questões mais simples, ou até no caso de um profissional, um professor de apoio mesmo. Já o nível mais severo, ele vai precisar, vamos supor, um caso de um acompanhante terapêutico, onde vai ter manejo de crise, controle de comportamento disruptivo, auxílio banheiro, auxílio pátio, auxílio alimentação. Então são dois profissionais diferentes. De um lado, do leve, a gente tem o mediador, do lado do severo, a gente tem o AT, certo? Agora vamos supor que os dois alunos tenham o mesmo nível de necessidade. Então, os dois precisam de um AT, ou os dois precisam de um monitor, ou os dois precisam propriamente de um professor de apoio. Aí não tem uma exclusividade. Isso a gente tem na lei? Não, a gente não tem na lei. A gente tem o costume aplicado pelos tribunais de que esse profissional de suporte, ele não vai ter uma exclusividade com aquele aluno que ele vai estar acompanhando, exceto se houver uma diferença de necessidade. Entendi, perfeito. Então é de responsabilidade da instituição, porque eu percebo que às vezes as famílias ficam preocupadas, né, com seus próprios filhos, óbvio, e aí elas fazem essa contratação desse profissional à parte. Então a contratação desse profissional é de responsabilidade da instituição escolar. Isso, e também não pode ter nenhum tipo de custo extra por esse acompanhamento. Entendi. Perfeito. Ó, você aí de casa que tinha suas dúvidas, eu sei que esse é um assunto que tem bastante tempo, que a gente precisa de bastante tempo para falar sobre isso, mas o doutor vai passar as informações e os contatos dele aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode fazer contato direto com ele. Fica à vontade, doutor. Certo. No meu Instagram, vocês me encontram pelo @dr.lucasvitorino. E o telefone para contato, para vocês tirarem suas dúvidas, é 11 98388 5077. Perfeito, muito obrigado pela sua Obrigado presença pelo convite. e por esclarecer aí tantas informações que são extremamente importantes aqui para a nossa sociedade. Muito viu? obrigado.